Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais no Público e na TSF. No episódio de hoje temos o privilégio de receber Fernando Seabra Santos, professor catedrático aposentado da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Fernando Seabra Santos licenciou-se em Engenharia Civil pela Universidade de Coimbra e concluiu o doutoramento na Universidade de Grenoble, França, em 1985, tendo desenvolvido uma carreira académica na área da Engenharia de Recursos Hídricos, Hidráulica e Ambiente. Foi também reitor da Universidade de Coimbra. Os seus 2 mandatos ficaram marcados pela criação do Instituto de Investigação Interdisciplinar, do Colégio das Artes, do Grupo de Coimbra de Universidades Brasileiras e do Museu da Ciência. Em 2003 lançou a candidatura da Universidade de Coimbra a Património da Humanidade, cujo dossiê apresentou à Unesco em 2010, tendo essa candidatura tido sucesso. Foi presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e, findas as suas funções académicas, como empresário fundou a empresa Friday, que construiu vários barcos-casa. Bem-vindo, Fernando. Fernando, é um gosto receber-te aqui no nosso podcast. Começamos pelo teu percurso, fazemos isso com todos os convidados, queremos saber as suas origens. Tu dedicaste à engenharia civil e dentro dela à engenharia hidráulica. Podes dizer-nos de onde é que veio essa vocação? Não te sei dizer bem, surgiu muito cedo. Nunca tive a angústia do jovem de não saber exatamente se é humanidades ou ciências, letras, filosofia, história ou engenharia ou matemática. Sempre soube, desde os 6 anos pelo menos, que ia ser engenheiro civil. E que dentro da engenharia civil ia ter um percurso ligado provavelmente à hidráulica. As coisas poderiam ter corrido de outra forma, mas o que é certo é que correram assim. E devo-vos dizer porquê. Vivia em Coimbra, eu nasci em Coimbra, vivi quase toda a minha vida em Coimbra, com um percurso de 4 anos em França, quando fiz o doutoramento, e mais 2 anos em Brasília, já relativamente recente. Fora isso, com passagens por muitos outros países, mais ou menos longos, mas de qualquer forma, nasci em Coimbra e vivi quase toda a minha vida em Coimbra. Na Dias da Silva, quando tinha 6 anos, ao lado da minha casa estavam a construir uma outra e eu passava os meus dias, pelo menos os tempos disponíveis, a olhar para aquilo, a olhar para a evolução da construção, para as máquinas, para os homens, para os operários, para os engenheiros, para toda aquela azáfama, para o tijolo em cima do tijolo, num desenho mais ou menos lógico. E soube nessa altura que ia ser engenheiro civil e soube até que ia ser engenheiro hidráulico, porque essa casa foi construída em cima de um poço e quando eu reparei que iam construir uma casa em cima do poço à volta do qual eu brincava, eu perguntei-me a mim mesmo como é que eles vão fazer uma casa em cima de um poço. E depois percebi, e pronto, e aquilo despertou em mim uma mágica própria do miúdo de 6 anos, que sabe e que percebe o que é aquilo que quer fazer na vida toda. Tudo começou com um poço. Ora bem, faz o doutoramento em Grenoble. A minha vida é um poço. Começou aí. Olha, e faz o doutoramento em Grenoble e depois montaste um laboratório em Coimbra quando vieste a Grenoble, certo? Estudar problemas específicos da engenharia hidráulica. Sim, com certeza não se pode dizer que montei um laboratório. Encontrei-o formalmente constituído, ajudei a desenvolvê-lo como todos os outros meus colegas. Tive a intervenção forte aí na construção de um canal de ondas e corrente, que é, digamos, uma das peças mais importantes do atual Laboratório de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, mas dei a minha contribuição, como vários outros colegas deram, para o desenvolvimento desse laboratório. Mas esse canal simula uma parte simula um canal real de circulação hídrica? Não, é um canal de ondas e corrente, é um canal de vidro com 35 metros de comprimento e 1 metro de largura e 1,5 metro de altura, sensivelmente, e portanto... Podem-se fazer ondas lá? Podem-se fazer ondas lá, tem 2 geradores de ondas, um em cada topo, e tem uma circulação, a possibilidade de circular água com um determinado caudal e, portanto, é de facto um canal de desenvolvimento de modelos de laboratório, sobretudo modelos teóricos, de experimentação de teorias, de validação de equações, enfim, pode ser utilizado de várias formas e tem sido felizmente utilizado de várias formas. Neste momento está a ser utilizado para modelar, para experimentar em modelo reduzido um protótipo de um equipamento para produção de energia elétrica a partir da energia das ondas, que o meu colega José Paulo Lopes de Almeida está a desenvolver aqui no departamento.
E dando agora assim, um salto à atualidade ou a assuntos mais recentes, tens sido um bom observador e analista das cheias que já por vezes afetaram a bacia do Rio Mondego, tais como as que aconteceram no início deste ano. Esta cheia foi a maior de todas? A Baixa de Coimbra correu mesmo o perigo de ficar inundada? Não foi. Não foi a maior? Vamos por partes, não foi a maior de todas. Nós temos registros históricos, científicos, digamos assim, desde 1917. Medições de caudais na zona de Coimbra, no leito do Mondego, ao nível da secção da Ponte Santa Clara, e desde 1917 temos uma informação detalhada e razoavelmente precisa dos caudais máximos de cheia do Rio Mondego. Sabemos, portanto, que, aplicando distribuições estatísticas de extremos, sabemos que a cheia maior que tivemos neste período foi em 1948, e a essa cheia associamos um tempo de recorrência de qualquer coisa como 140 anos. Portanto, há uma probabilidade de acontecer de 1 em cada 140 anos, qualquer coisa assim, não? A cheia de 1948 é, portanto, associada à maior cheia de que há registro, muito embora haja, até fotograficamente, registros de outras cheias anteriores. Desde meados do século XIX nós temos registro fotográfico de várias cheias de Coimbra. Não sabemos, naturalmente, do ponto de vista quantitativo, a quantos metros cúbicos por segundo é que elas correspondem. Eu estou a preparar uma apresentação pública com um conhecido historiador da fotografia de Coimbra para apresentar precisamente essa Alexandre Ramires, para apresentar precisamente essa dupla perspectiva da história fotográfica e da abordagem científica dessas cheias. Será anunciada posteriormente. Mas, portanto, nós temos vários registros de cheias históricas antes de 1917 e depois temos registros científicos a partir de 1917. Temos, portanto, um registro razoável. Curiosamente, ou não, a partir dos anos 80, quando as obras se concluíram, pelo menos nesta fase, quando as barragens foram construídas e quando a obra do Baixo Mondego foi terminada, ou pelo menos terminada nesta fase, porque um dos problemas que ela tem é que não está terminada. Quando isso aconteceu, nós deixámos de ter uma série temporal tão perfeita e temos agora lacunas prolongadas. Isso resulta de uma muito mais displicência que nós infelizmente temos hoje em relação àquilo que já tivemos no passado pela monitorização dos sistemas naturais, ou está provavelmente também associada àquela postura de deixar de ter necessidade dos guarda-rios, dos cantoneiros e todas as pessoas que estão ligadas à natureza e ao sistema e ao território, e isso causa, entre outras coisas, lacunas muito graves que nós temos hoje de dados da natureza, não tanto a nível meteorológico, mas sobretudo a nível hidrométrico e a nível batimétrico, no que diz respeito aos rios. Muito bem, este século tivemos 3 grandes cheias, não foi? Em 2001, 2016, 2019. E agora a nova, 2026, foi maior que as outras deste século? Esta de 2026 foi maior que as outras em vários aspectos. Mas antes de entrar por aí, uma das coisas que é preocupante é que a obra do Baixo Mondego e o Açude Ponte foram construídos para um tempo de recorrência de 1000 anos, a que deveria corresponder uma cheia de 2000 metros cúbicos por segundo. 1000 anos corresponde em engenharia a um tempo de recorrência muito grande, associado às obras de grande importância e de grande responsabilidade, como são, por exemplo, as barragens. Para vocês terem uma ideia, os diques do Baixo Mondego constroem-se com uma segurança equivalente à construção de uma grande barragem, para dizer que eles são feitos para nunca rebentarem, para nunca entrarem em ruptura. E o que é certo é que, nestes últimos 26 anos, já romperam 3 vezes. Ou melhor, já romperam por 3 ocasiões e numa delas em vários locais. A cheia de 2026 foi a maior, de facto, desde que as barragens estão construídas. Ela teria correspondido a um caudal em Coimbra de 3.400 metros cúbicos por segundo. Felizmente, o efeito das barragens e a gestão das barragens permitiu reduzir esta cheia em Coimbra para cerca de 2.100 metros cúbicos por segundo. Isto é uma primeira indicação da importância... É o limite, não é? É o limite. É um bocadinho acima do limite. Apesar de tudo, ela suportou essa cheia. Eu diria que ainda suportaria um bocadinho mais e, portanto, desse ponto de vista, as coisas não correram mal. Correram mal ou correram pior no Baixo Mondego. Eu tenho opiniões fortes nessa matéria, porque comparei as cheias de 2001, 2016, 2019 e 2026 e percebi o que é que, ou pelo menos penso que percebi o que é que funcionou mal em cada uma destas cheias. Enquanto a cheia de 2001
teve um período de cerca de 6 dias, de caudal muito forte. A cheia de 2016 teve 2 dias de duração, a cheia de 2019 teve 3 dias de duração e a cheia de 2026 teve 18 dias de duração. É uma cheia prolongadíssima que corresponde, como vocês sabem, a 3 eventos meteorológicos fortes, desde o Christine até ao Leonardo, salvo erro, e depois à Marta, que corresponderam a 3 picos, cada um deles correspondente a uma cheia de tempo de recorrência elevado, a maior das quais foi a última, como vos disse, com tempo de recorrência da ordem dos 40 anos. Portanto, a cheia de 2016, ou melhor, a maior das 3 cheias de janeiro de 2026 foi a última e correspondeu a um tempo de recorrência de 40 anos. O que é que funcionou mal? A pergunta é óbvia. O que é que funcionou mal? Nós acompanhámos a forma como as autoridades geriram este processo e deixem-me, vou responder à tua pergunta, mas deixem-me complementar. Há 3 boas razões para nós estarmos contentes com este processo. Uma delas tem a ver com a gestão da barragem da Aguieira. Pela primeira vez, neste século pelo menos, a gestão das comportas da Aguieira foi feita de uma forma eficiente. Se não o tivesse sido, tínhamos tido um desastre muito mais grave. E é uma coisa boa porque nas 3 cheias anteriores isto não tinha acontecido. Na cheia de 2001, a principal causa da cheia foi a deficiente gestão das comportas. Em 2016 e 2019 aconteceu basicamente a mesma coisa. Em 2026 tivemos essa novidade. Pela primeira vez, as comportas da Aguieira foram geridas. E foi diferente porquê? Havia uma gestão diferente? Ainda não sei dizer a que é que posso atribuir essa diferença. Quero pensar, com otimismo, que os agentes, enfim, os responsáveis vão aprendendo e vão percebendo que é preciso olhar para as coisas como deve ser, que é preciso haver protocolos de gestão, ou melhor, eles existem, que é preciso aplicar os protocolos de gestão no momento crítico da cheia, não é nessa altura que o operador vai decidir se abre ou se fecha. Em 2026, a gestão foi feita de uma forma mais cerrada, mais conservadora do que o próprio protocolo exigia. E, portanto, felizmente que foi feito assim, porque senão teríamos tido consequências mais graves. Estava eu a dizer, este é o primeiro bom motivo de agrado, digamos, de vermos o futuro com algum otimismo. Isso correu bem, não é? E o que é que correu mal? O que é que correu mal? Deixa-me dizer-te que há uma segunda coisa que corre bem, que é a decisão de encerrar a autoestrada. É uma decisão política, digamos, técnica e política, e quem quer que seja que a tenha tomado, e eu penso que há vários pais, digamos, desta medida, um deles há de ser com certeza o responsável da Proteção Civil de Coimbra, o comandante Carlos Tavares. Outros serão com certeza a nível do governo, a nível da APA, a nível das instâncias políticas que tomam em último lugar a decisão de encerrar. Seja quem for que tenha contribuído para isso, está de parabéns. Se a autoestrada A1 não tivesse sido encerrada... Foi no tempo certo, é uma hora antes, não é? Sim, algum tempo antes podia ter havido um acidente. Do desastre ter acontecido e teria sido um acidente grave, ou podia ter sido um acidente grave. E em terceiro lugar, a gestão política local da crise, a Presidente da Câmara geriu-a bem, muito embora para responder exatamente àquilo que tu me perguntas, numa última fase, no último dia, pode-se perguntar se teria sido necessário retirar as pessoas da Baixa de Coimbra. Com os dados de que dispunhamos naquele momento, era possível que a precipitação sobre a bacia durante aquela noite justificasse cautelas acrescidas e havia quem previsse um caudal de cheia da ordem dos 2.500 metros cúbicos por segundo na Aguieira. Se isso tivesse acontecido na Aguieira, teria correspondido em Coimbra a um caudal superior, talvez a 3.000 metros cúbicos por segundo, e nesse caso a Baixa teria efetivamente sido inundada. Não aconteceu, felizmente, mas, digamos, ficou-se pelo lado da segurança. Não é bom nós exagerarmos na excessiva segurança, porque estamos a contribuir para que da próxima vez o cidadão haja como no conto do Pedro e do Lobo, não acredite, mas seja como for, mais vale segurança a mais do que segurança a menos. E, portanto, a terceiro ponto favorável foi, de uma forma geral... Mais vale prevenir do que remediar, exato, não é? De uma forma geral, foi muito positiva, pela primeira vez que eu me lembre, a gestão local do responsável máximo da Proteção Civil Municipal, que é o Presidente da Câmara. Lembro-vos que ainda há uns anos o Presidente da Câmara de Coimbra dizia que não tinha nada a ver com as cheias e que basicamente nós fôssemos bater à porta das entidades que controlavam o rio, porque o Presidente da Câmara estava completamente fora desse circuito. Agora não é assim, infelizmente não é assim, e digamos é a posição que a Presidente da Câmara de Coimbra tomou que levou a que as coisas corressem melhor. Muito bem, e também tem-se falado muito de uma barragem que não existe, que é a barragem de Girabolhos, em Ceia. Ela é mesmo imprescindível para evitar novas cheias? Sim. Antes de falar disso, deixa-me referir a um outro ponto que é fundamental. O
caudal no açude foi de 2.100 metros cúbicos por segundo. Os diques estão projetados e foram construídos para suportarem um caudal de 2.000 metros cúbicos por segundo. De facto, suportaram praticamente 2.100 e romperam in extremis no momento do pico máximo. E porquê é que romperam? Bem, pode-se dizer que romperam porque o caudal excedeu os 2.000 metros cúbicos por segundo. Mas eu penso que não foi por causa disso. Ou seja, penso que se não tivesse havido outras razões, os diques tinham suportado esse caudal. E quais são essas outras razões? Em primeiríssimo... Não deviam ter rompido. Não deviam ter rompido, sim. Ou não teriam rompido. A primeiríssima dessas razões é a falta de manutenção. Não tenho dúvida que a quantidade de árvores que hoje existem sobre os diques, desde Coimbra até à Figueira da Foz, de uma forma praticamente ininterrupta, árvores de grande porte, chopos e plátanos e eucaliptos e mimosas e pinheiros e tudo o que se possa imaginar, não contribuem, antes pelo contrário, para favorecer o escoamento da água. Eu fiz umas contas sobre isto e naquela secção da ruptura ao pé da autoestrada, ao pé do atravessamento da autoestrada, se por um golpe de mágica nós tivéssemos tido a possibilidade de retirar as árvores daquela secção no momento da cheia máxima, a superfície livre teria baixado de pelo mais 80 centímetros e isso faz toda a diferença. Numa situação em que o dique está quase a ser galgado, baixar 80 centímetros da água é a diferença entre galgar o dique e fazê-lo entrar em ruptura ou conseguir que ele evite a ruptura e que aguente aquela cheia. Portanto, apesar do caudal ser elevado, se os diques estivessem bem mantidos, não teriam rompido naquela secção. O segundo ponto é o funcionamento ou falta de funcionamento das estruturas de proteção dos diques principais do Mondego. Essas estruturas são 4, todas na margem direita, entre Coimbra e Montemor. São a primeira um dique fusível e 3 diques sifão. Os diques sifão funcionam de uma forma automática, ferram quando o nível da água chega a um determinado ponto e depois escoam a água de uma forma controlada para as planícies de inundação. Desses 3 diques sifão, apenas um funcionou. E aquele que está imediatamente a montante da autoestrada não entrou em funcionamento. Se ele tivesse entrado em funcionamento, isso teria significado uma diminuição de caudal de cerca de 200 metros cúbicos por segundo e uma diminuição de nível de pelo menos 20 centímetros. Mais uma vez, se isso tivesse acontecido, apesar do caudal ser elevado, provavelmente... Porquê é que não funcionou? Não funcionou por razões hidráulicas. Eu cheguei a pensar que ele estava aclimatado, que estava cheio de terra, por exemplo, ou de ramos de árvores, ou de folhas, ou do que é que seja, mas não foi isso. Eu já lá fui ver, depois da cheia ter terminado, e percebi que ele estava completamente limpo, o que quer dizer que não funcionou por razões hidráulicas, porque não foi ferrado, digamos assim. Ferrar um dique, um sifão, significa enchê-lo completamente no interior da água para conseguir que, por efeito de pressões negativas, haja, por gravidade, o escoamento de água de montante para jusante. Portanto, o dique não chegou a ser ferrado. Falhou, mais uma vez, a manutenção desse dique. Falhou a manutenção desse... Exatamente. Falhou a manutenção. Não ferrou, provavelmente, porque as cotas de coroamento do dique de aterro não estão suficientemente altas e, portanto, o dique foi galgado antes de o sifão ter sido ferrado. E foi essa a razão pela qual ele não funcionou. Ainda há outras razões, por exemplo, o atravessamento da autoestrada não é feito de uma forma perfeita, digamos assim. A ponte tem um número excessivo de pilares, não é isso que faz romper o dique, mas ajuda. A drenagem de água da ponte na margem direita é feita por 2 tubos de 200 milímetros de diâmetro que descarregam diretamente em cima do dique, a uma altura de 6 ou 7 metros. E, portanto, há 40 anos que isto é assim. O dique é anterior ao viaduto da autoestrada. O dique é anterior, portanto, a autoestrada terá sido mal desenhada ali. O dique é de 81, a autoestrada é de 91. Sim. E competia naturalmente a autoestrada a evitar que isso acontecesse. Sim. É difícil dizer que é isso que causa a ruptura do dique, mas com certeza que esse escoamento permanente durante 40 invernos da água de drenagem da autoestrada em cima do dique não terá contribuído. É sintomático que na cheia de 2001 o dique tenha rompido exatamente na mesma secção, mas na margem esquerda, no atravessamento da autoestrada, e desta vez o dique rompeu na margem direita, no atravessamento da autoestrada. Portanto, debaixo do viaduto da autoestrada. Portanto, há de haver alguma coisa que tem a ver com a autoestrada. Estas são algumas possibilidades. Pode haver outras razões de natureza geológica, mas eu não queria entrar nisso. Sim. Porque não estudar o assunto. Voltando a todos os girabolhos. Vamos ter uma opinião sobre girabolhos.
Sim, Girabalhos. Tony, as contas que eu faço indicam a seguinte conclusão. A barragem da Aguieira, como eu disse há pouco, foi gerida de uma forma muito boa desta vez. Eu não diria perfeita, mas, enfim, quase perfeita. Foi bem gerida. Uma das razões pelas quais eu digo isto é que a cota de espora, que no protocolo está definida como 117 metros, como eu disse há pouco, foi de facto desta vez considerada como 116, a que corresponde a uma capacidade de encaixe de qualquer coisa como 37% da capacidade total da bacia. Ou seja, a bacia estava cheia a 63% apenas quando os episódios de cheia se iniciaram. O que quer dizer que a barragem estava preparada para encaixar pelo menos parcialmente essa cheia. Sim. Com esse poder de encaixe, que corresponde a 63% da capacidade da bacia apenas ocupado, nós tivemos em Coimbra uma cheia de 2.100 metros cúbicos por segundo. Pelas contas que eu faço, se em vez de termos partido de 116 metros, tivéssemos partido de 112 metros na Aguieira, portanto apenas com 4 metros de diferença, nós teríamos tido uma cheia em Coimbra de apenas 1.600 metros cúbicos por segundo, e essa cheia teria sido muito menor, claro, e não teria produzido, por exemplo, a inundação, pelo menos uma inundação tão forte, do Parque Verde e do Chopalinho. Portanto, a diferença em Coimbra entre 1.500, 1.600 ou 2.100 é muito grande. Significa manter o rio no seu leito menor, no seu leito de verão, ou levá-lo a transvasar, a ocupar o leito maior, o leito de inundação, que é o leito de inverno, como aconteceu mais uma vez. É certo que, por exemplo, as instalações do Parque Verde, os restaurantes, as coisas todas que lá temos, as esplanadas, tudo aquilo, é feito num sítio em que é discutível se devia ser feito aí, porque é óbvio que é um lugar que ocasionalmente, com regularidade, será sujeito a este tipo de fenómenos, mas sendo que é de evitar, ou teria sido de evitar construí-lo naquele sítio, uma vez que o temos, é também natural que tentemos preservá-lo. E, portanto, bastaria neste caso ter o nível de espera da Aguieira a 112 metros e não a 116, para termos conseguido evitar a cheia do Parque Verde e do Chopalinho em janeiro de 2026. Não nos é indiferente, digamos, nós não podemos indefinidamente gerir o nível da Aguieira desta forma, ou seja, há um momento a partir do qual nós não podemos descer mais. E qual é esse momento? É aquele que corresponde à necessidade de utilizar a barragem da Aguieira, não só como controle de cheia no inverno, mas também como manancial, como fonte de reserva estratégica de água para alimentar a população e também as indústrias e também a agricultura durante o período de verão. Também produz energia e produz energia, e também não é? produz energia. Mas eu não estou a entrar nesse ponto. Apenas estou a dizer que no verão nós temos que ter água nas barragens para alimentar o Mondego, o Baixo Mondego. Coimbra, a Figueira da Foz, a nossa água vem do Mondego, tanto em Coimbra como na Figueira da Foz, com todas as povoações naturalmente que estão entre estas duas cidades, e também em várias outras que são alimentadas através da captação da Boa Vista, mas também a agricultura, mas também as papeleiras da Figueira da Foz. Todas estas entidades são alimentadas pelo Mondego e têm que ser alimentadas durante os meses em que chove menos. E, portanto, a gestão da Aguieira tem que ser vista nesta dupla perspectiva e depois também, naturalmente, na produção de energia, que para aqui não é chamada. Portanto, se eu descer demasiado o nível da água antes da cheia do inverno, corro o risco, se tiver uma primavera pouco pluviosa, corro o risco de não ter capacidade de encher novamente a Aguieira a tal nível que me permita assegurar a seca no verão. Eu lembro-vos que estamos hoje preocupados com a cheia, mas estaremos daqui a 6 meses preocupados com a seca, pelo menos estatisticamente. E aqui é que Girabolhos intervém com toda a força. Se eu tiver a possibilidade de manter uma reserva estratégica em Girabolhos, posso gerir a Aguieira com muito mais flexibilidade e, portanto, amortecer cheias muito mais poderosas ou amortecer as mesmas cheias com muito mais efetividade em Coimbra e no Baixo Mondego. E conseguir que, quer Coimbra, quer o Baixo Mondego... Não compreendes a posição dos ecologistas contra a barragem de Girabolhos? Alguns ecologistas, digamos. Nós temos que tomar decisões na vida e na organização da sociedade. Nós temos que perceber se é possível fazer a gestão de cheias de uma ou outra maneira, e se houver ficarei muito contente. Eu não estou a ver. As grandes cheias desta natureza só se resolvem com grandes embalses, com capacidades de absorção ou de retenção desta ordem de grandeza.
não se resolvem com pequenas bacias de retenção da ordem das centenas de metros cúbicos de água ou mesmo dos poucos milhares de metros cúbicos de água. Tem que ser feita à custa de grandes embalses e, portanto, não há, digamos, medidas mitigadoras mais amigas do ambiente que sirvam para resolver estes grandes problemas. E nós temos que tomar decisões. Compreendo que seja interessante para os ecologistas e para... Eu também gosto de plantas, também gosto de árvores, manter as árvores no leito do rio Mondego, mas todos compreendem que não pode haver árvores numa autoestrada e, portanto, também não pode haver árvores numa autoestrada da água. Vamos fazer jardins onde é para fazer jardins e vamos deixar correr água onde é para deixar correr água, portanto, senão não resolvemos nenhum problema. Se pomos os ecologistas a resolver os problemas de hidráulica e os hidráulicos a resolverem os problemas de ecologia, não fazemos bem nem uma coisa nem outra. Olha, uma última pergunta sobre uma questão mais política, não é? Há conhecimento científico e técnico, não é? Naturalmente, na Universidade, o INEC, Institutos de Investigação, e há decisões públicas, decisões políticas sobre a gestão da água, ambiente, ordenamento do território. Essa ligação entre o conhecimento a montante, a usar termos hidráulicos, e a aplicação do conhecimento a jusante a decisões políticas está a ser bem feita? Pode ser melhorada? Claro que pode ser melhorada. Todas estas questões têm componentes de natureza política e as decisões são, em última análise, políticas. Quando se integra o Instituto da Água dentro de uma coisa que se chama APA, portanto ligado ao ambiente, estamos a desvalorizar a componente da gestão da água como recurso. Estamos a desvalorizar a gestão da cheia. Mas, infelizmente, ou em complemento, infelizmente essa incorporação do INAG dentro da APA é feita com uma desvalorização, com uma menorização, com uma diminuição das competências das pessoas, do número de pessoas, do número de engenheiros relacionados com a gestão da água. E, portanto, isso não pode conduzir, senão a desastre, a situações em que, progressivamente, há menos capacidade para olhar para estas questões e menos capacidade para resolver os problemas que daí decorrem. Nós temos até sido capazes de encontrar milhões e milhões de euros para fazer os grandes investimentos e depois, vá-se lá saber porquê, José Gil diria que é um problema de não inscrição. Vá-se lá saber porquê, não temos capacidade para olhar para o problema e pôr lá todos os anos aqueles milhões de euros, poucos, que é necessário para manter essas grandes infraestruturas a funcionar. Muito bem. Olha, fica aqui a mensagem. Agradecemos muito essa análise muito sábia da questão da água em Coimbra e espero que todos aprendamos com as cheias, com o que se passou e que, enfim, a ruptura de diques não volta a acontecer, nem o fecho da autoestrada, nem essas coisas, mas é para isso que a engenharia serve, para nos dar segurança, para evitar que as falhas aconteçam. Obrigado. Muito obrigado. Ok, muito obrigado pelo convite. Um abraço. E até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.